Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, agora no capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, nós precisamos de fé. Toda a sequência das Escrituras foram de manifestações de Deus por palavra, por revelação, por sonho, por alguma forma que exige do ser humano a fé, para que possamos entender que Ele existe, crer que Ele existe, crer e obedecer a sua palavra, crer que Ele é fiel, crer que Ele vai cumprir a sua palavra, crer que Deus é bom e crer que Deus é amor. Então a fé é necessária para que nós possamos ter um relacionamento com aquele a qual nós não vemos, que é Deus. Então, nós tendo fé, nós vamos obedecê-lo, embora não estejamos vendo. Embora estejamos em um mundo material, porém, temos um relacionamento de fé com o espiritual. E Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então também a fé nos leva a um novo nascimento. Ao nascimento da água, que é a palavra de Deus, e do espírito, que é essa visão da fé, essa visão espiritual. Não vemos, mas cremos e temos então uma visão pelo espírito interior. É isso que nos leva a conhecer a Deus, a entender a sua palavra, e então, tendo fé, nós veremos aqui que somos então batizados com o Espírito Santo e nossos olhos espirituais se abrem. Então nós assim contemplamos o céu, contemplamos os espíritos, contemplamos os anjos, contemplamos os arcanjos, contemplamos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, essa visão da glória de Deus, deste mundo vasto, mundo espiritual, dos céus de Deus, da glória de Deus, do trono de Deus, tudo isso se abrirá, você terá a visão espiritual. Mas para isso é preciso que o seu coração, que a sua mente se abram, creiam, para que você possa então ser batizado com o Espírito Santo, ele entrar neste corpo material e habitar neste templo construído por Deus, já com este propósito de que Deus habitaria em nós pelo seu Espírito. Versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então nós vamos ver exemplos de que os antigos só foram receber bom testemunho, só foram ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, receber os milagres de Deus, o Espírito Santo que opera milagres, maravilhas, sinais, prodígios entre nós aqui na terra, a partir da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí vem o novo nascimento, vem o batismo com o Espírito Santo, nascer da água e do Espírito, da palavra, do batismo com o Espírito Santo pela fé. A fé é a nossa parte que intermedia este relacionamento. Então vem o Espírito de Deus e testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Essa visão da glória de Deus, da recompensa de Deus, como vimos no último estudo, da glória, dos sinais, da presença, da manifestação de Deus, da herança, do que Deus tem preparado para nós, se torna mais real do que este mundo material. Este mundo é passageiro, nós já sabemos que ele será consumido, destruído, sabemos que é vaidade, mas as coisas de Deus nós temos uma visão que nos dá o sentido, nós percebemos, nós sabemos, nós temos conhecimento de que é eterno, é constante, é para sempre, é de Deus. Então realmente nos dá essa força maior de nós deixarmos, por exemplo, as atividades do mundo, pessoas assistindo séries, vendo, analisando, julgando
e não fazendo praticamente nada, não realizando nada, não tem inspiração, não são os artistas, não são os que produzem a obra. Eles não realizam obra nenhuma. Estão vagando, estão parados, estão como mortos. Eles não percebem, eles não se enxergam, mas eles não têm atitude, eles não têm ação. As obras deles estão vazias. Diante de Deus, eles são almas errantes, vazias, sem nada neste mundo. Mas quem é batizado com o Espírito Santo tem vida, tem obra, tem sabedoria, tem palavra, tem sinais, tem fé, tem cura, tem revelação dos céus diário. É um novo dia, cada manhã que nasce, coisas novas Deus realizando em nossa vida e nos dando uma palavra, conversando conosco, nos dando revelação sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, sobre todas as coisas, sobre a palavra. Ele nos faz conhecer tudo. Ele nos dá discernimento, sabedoria, inteligência e poder para executar, para realizar obras. Quem não realiza obras está morto, está vazio. A fé sem obras é morta. E nós citamos todas as Escrituras. Nós não excluímos algumas para fortalecer outras. Nós temos que viver de maneira completa. E veja que aquele que não é batizado com o Espírito Santo até mente, até engana, até esconde, pula algum texto, algum versículo que não lhe agrada, que não serve à sua instituição religiosa, à sua denominação. Então isso tudo é um vazio do Espírito Santo na sua vida. Você está cheio de vento de doutrina de homens mentirosos, o homem é mentiroso, o homem é mau, o homem é egoísta, o homem é perverso. Mas as coisas de Deus são verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, realmente, tudo foi feito por Deus, que não é visível, mas é real, e isso só chega como vida para nós, como coisa concreta. Pela fé é que nós entendemos isto, que tudo foi formado pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus formou todas as coisas no início, e agora, dentro de nós, a palavra de Deus em Jesus, vindo como este momento da palavra de Deus chegar para o nosso interior. Já foi feito tudo lá fora, e agora está sendo feito tudo aqui dentro, pela palavra de Jesus, pelo nosso ouvir, ter ouvidos para ouvir. Deixe ouvir a palavra de Deus, venha a fé. Pela pregação da fé recebemos o Espírito de Deus, e coisas tremendas e maravilhosas agora são criadas dentro de nós. Nos é dada a palavra de sabedoria, a palavra de ousadia, os dons espirituais, nos dado poder para orar, para expulsar demônios, para curar enfermos. Temos visões, temos revelações dos céus, estamos intimamente ligados com o céu pelo Espírito Santo. Jesus, ao chegar no céu, recebe ali, é coroado, recebe a sua herança, assenta-se à destra do Pai, é coroado com poder, recebe o Espírito Santo ali, recebe o poder, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então ele compartilha esse poder celestial conosco, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, somos irmãos de Cristo, somos irmãos em Cristo também. E recebemos já esse penhor, este início, este selo, esta marca do céu, de que realmente nós estamos sendo contados entre os herdeiros da glória de Deus, herdeiros do poder de Deus, herdeiros do céu, através do Espírito Santo que nos é dado, nos é concedido. Então nós temos toda essa intimidade, todo este relacionamento com Deus. Então nós já temos toda a criação externa que já está se acabando, está chegando ao fim, o fim chegará em breve, mas dentro de nós coisas novas são criadas a cada manhã, a cada dia, pela palavra de Deus em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Jesus fala conosco através do Espírito Santo. E com essa palavra, coisas maravilhosas são criadas em nós. Pode o mundo estar se acabando ao nosso derredor, pode o mundo
estar vazio, pode o mundo estar se destruindo, a iniquidade estar se multiplicando, o amor de muitos esfriando. Mas em nós que recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos livres desse tempo de provação que vem sobre toda a terra. O Espírito Santo, habitando em nós, ele cria coisas novas todas as manhãs. Ele nos fala, ele nos reanima, ele nos vivifica. Essa palavra que criou o universo, agora cria dentro de nós vida. Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. É o Espírito Santo que traz vida, traz conhecimento, traz esta alegria, traz esta certeza da vitória, pois já nos dá a visão do céu, da herança, da glória de Deus, do que nos está preparado com Deus. Hoje Deus habita conosco aqui, e um dia habitaremos com Deus na sua glória. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. É claro que em muitas denominações que são contrárias aos que falam em obras, um versículo destes eles gostariam de pular. Não precisa ler, pois esse versículo realmente fala contra essa denominação, esse grupo de denominações que não admitem que pela fé Abel ofereceu. Abel realizou uma obra pela fé. Claro que começou pela fé. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele teve discernimento da vontade de Deus. Então ele creu. Ele entendeu pela fé o que agrada a Deus, de que forma ele deveria oferecer, como ele deveria fazer. Não é ficar parado, só crer como um sentimento qualquer. Mas pela fé ele teve muitas coisas dando sequência como resultado, fruto da fé. A fé que opera em amor. Ele amou a Deus e ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, porque ele amou mais. O amor é a salvação. Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Então é essa fé que vai operar este amor e vai levar Abel a oferecer a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então o que importava ali na vida? O que importa? É o nosso relacionamento com Deus. Deus é o sustentador de todas as coisas, da terra, da vida, do universo. Todas as coisas no universo foram formadas pela palavra de Deus. Nós lemos ali no versículo anterior, versículo 3. E agora, então, reconhecendo a glória de Deus, o domínio, o poder, a soberania de Deus, Abel vai fazer alguma coisa. Ele só vai fazer porque ele tem fé. A fé é a força. Se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos, então nós vamos agir corretamente. Vamos obedecer, vamos entender. Vamos amar a Deus ao obedecer. Ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Hoje mesmo, os que oferecem a Deus um sacrifício superior são abençoados por Deus, recebem o retorno de Deus, a fogo do céu, a bênção. Deus respondeu a Abel. Deus mostrou que Deus se agrada do que é bem feito, do que é feito com amor, do que é feito com fé, pela fé. Abel, em algum momento, ele entendeu a Deus. Em algum momento, ele ouviu a palavra de Deus. Em algum momento, ele percebeu qual a vontade de Deus. E ele foi fiel, ele teve fé. E ele, então, propôs no seu coração fazer da melhor forma possível. Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Ou melhor, ele realmente ofereceu um sacrifício que agradou mais a Deus, superior, de acordo com a vontade de Deus. Tem que estar tudo junto. Ouvir a palavra de Deus, crer, ser batizado com o Espírito Santo, então ter poder para oferecer o melhor a Deus. Pela fé ele foi reconhecido como justo. O justo viverá da fé. Então você tem que ter a obra. Tudo começou lá com a fé.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, a partir do momento que essa fé se expressa, que essa fé é verdadeira, a fé sem obras é morta. Então a obra da fé é o amor, é a oferta, é a adoração, é o culto, é o louvor, é o amor a Deus sobre todas as coisas, é o amor ao próximo, é o samaritano socorrendo o que tinha caído nas mãos dos salteadores, e Jesus perguntando, agora está aí, quem amou? Este samaritano amou, faz igual. Ame também. Ame. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ame. Quem não ama não conhece a Deus. Então, Abel ofereceu, pela fé, um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo, como correto. Como quem ama, faz bem feito, faz direito. Faça alguma coisa para quem você ama. Procure fazer e observe com que dedicação você faz. Sabe o que é que Deus espera de você? Que você tenha força para fazer isso por todos, porque Ele fez por mim, Ele fez por você, Ele fez pelo mundo todo. Quando éramos ainda pecadores, Ele nos amou. É este amor que Ele quer encontrar. Quando Ele encontra essa força do amor, Ele abençoa. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Você é também reconhecido como justo. Quando faz para Deus da melhor forma, com toda a sua força, com o melhor que você puder, com todo o seu dom, todo o seu conhecimento, todos os dons que você tiver, com todos os talentos, mas também pelo seu próximo. Quando você tem força para amar e diz, vou amar até o fim, vou cuidar, como aquela parábola, mais uma vez citada, do samaritano, vou pagar, vou carregar, vou levar, vou fazer força, vou usar o óleo, vou usar o vinho, o melhor vinho, vou fazer o melhor. É isso, é assim, é aí que está a presença de Deus. É nesse carinho, é nessa dedicação, é fazer o melhor, com fé, com amor, com esperança. Vale a pena ser de Deus, servir a Deus. Deus é o melhor, Deus é o bem feito, Deus é bom o tempo todo, Deus é o que faz melhor por nós, Deus quer o melhor para nós, e é assim que nós temos que ser para sermos reconhecidos como justo. Foi pela fé, mas nós não vamos pular, nós não vamos enganar, como muitos têm feito, de deixar dizer que ele ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Você tem que fazer algo para Deus superior, algo melhor. Você tem que amar melhor. Você já é de Deus, você nasceu de Deus, você ama. Você ama de verdade. Você ama com uma consequência melhor. Você ama com carinho, com cuidado, com zelo. Você não faz a obra de Deus de qualquer maneira. Você não serve a Deus relaxadamente. Você é um obreiro. Você procura fazer o melhor, sempre fazendo o melhor, até se considera, Jesus disse, um obreiro sem valor. Você próprio não se vangloria, mas você tem certeza que está usando a sua melhor força, a sua melhor dedicação, está fazendo como Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Não seja Caim, não seja mesquinho nas coisas. Não seja vazio, não seja hipócrita, como foi Caim. Não faça de qualquer maneira para Deus. Ofereça o que Deus te pede, faça o que você sabe que tem que fazer. Faça de acordo com o seu conhecimento. Faça o seu melhor. E você já será reconhecido como justo. Porque se não for justo, não viverá da fé. O não justo, o ímpio, o maldoso, o desleixado, o descuidado, não viverá da fé. O justo viverá da fé. Você precisa ser reconhecido como justo. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Tem que ser aprovado. Você precisa da aprovação de Deus, do amor, da fé. Você já sabe o caminho. Você tem que ser um escolhido. Muitos são chamados. Como num exército romano, todos eram chamados.
mas davam-se tarefas, como Gideão deu tarefas, como Davi dava tarefas ao seu exército. E dali, da dedicação, do melhor, do esforço, do trabalho, da obra, é que eram escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são como Abel e fazem o melhor durante o chamado, durante a prova. Estão sendo testados, a sua fé está sendo testada. Você deve fazer o melhor nessa hora, na hora difícil, na hora da tribulação, na hora da perseguição. Você faz o seu melhor, então você é escolhido por Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui está dizendo que pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Que Deus aprove as suas ofertas. Eu posso te dizer isso. Quando eu me decidi a fazer com amor, que faria o melhor, que não iria pecar, que não queria errar, que eu queria acertar, que eu queria louvar, que eu queria glorificar, eu queria adorar, eu queria servir, eu não queria mais errar. Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu quero te glorificar. Deus aprovou estas ofertas. Quando Deus aprovou estas ofertas, fomos reconhecidos como justos e fomos batizados com o Espírito Santo, e Ele habita em nós, e Ele nos move neste propósito. Chegamos lá no propósito de Deus, neste amor maior, neste amor verdadeiro, nessa expectativa de Deus, é que você chega a este ponto, quando Deus aprovou as suas ofertas. Deus te contempla do céu, os olhos de Deus estão colocados sobre você, e quando Deus aprova o seu propósito, o seu coração, as suas ofertas, a sua vida, quando você com fé busca entender as coisas de Deus de verdade, então Deus te reconhece como justo e aprova as suas ofertas. Te batiza com o Espírito Santo e vai te usar. Você será usado nessa tua força. Como o anjo disse a Gideão, vai nessa tua força, Gideão. É essa força que Deus te ajuda, é essa força da fé, do amor, do propósito profundo. Vou te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Eu te amo, ó Deus. Quantas vezes eu cantava, louvando, orando, clamando, eu te amo, ó Deus. Eu farei tudo entregarei, tudo a ti, Senhor bendito, por ti tudo deixarei. Quando chegamos neste ponto, Deus aprova essa oferta da sua vida, mas tem que chegar no ponto completo, tem que realmente ser uma entrega total, entregar o coração, como Deus contemplou em Davi o seu coração, um homem com o coração segundo o meu coração. Este vai cumprir o meu propósito, este vai andar na minha palavra, este vai procurar orientar a sua casa, Israel, o meu povo. Sobre este, dentro deste, colocarei o meu espírito e jamais irei retirar a promessa, porque eu aprovei o coração de Davi e eu aprovo o seu coração. E eu te chamei, e eu te escolhi, e eu tenho me agradado de ti. É assim que Deus fala, é assim que Deus nos chama. É dessa forma, e somos de Deus, somos livres para Deus, para estar aqui obedecendo a Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, compreendendo as Escrituras, compreendendo a Deus e oferecendo a Deus a melhor, um sacrifício superior ao de Caim, sendo reconhecidos como justos e Deus aprovando as nossas ofertas. Então, para concluir, diz assim o versículo 4: embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele destaca o momento em que Deus diz: o sangue do seu irmão Abel está clamando a mim da terra. Isso foi um privilégio.
ele ainda poder falar, mesmo morto. Caim achando que acabou com a vida de Abel, exterminou, nunca mais ouvirão falar de Abel. Não, Deus está ouvindo o clamor do sangue de Abel, porque embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, e Deus ouve o clamor, e Deus vai fazer justiça, e Deus vai lá executar a justiça, porque o sangue de Abel falou, porque ele fez bem feito, porque ele glorificou a Deus, ofereceu um sacrifício superior, foi reconhecido como justo, Deus aprovou as suas ofertas pela fé, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Por isso que podemos dizer que a fé nos salva, somos salvos pela graça, sois salvos por meio da fé, ressuscitaremos, viveremos eternamente com o Senhor. Assim como o sangue de Jesus fala, veremos aqui em Hebreus essa menção, esta relação. Aqui o sangue de Abel, um homem de fé, que fez o melhor, que ofereceu um sacrifício superior, que foi reconhecido por Deus como justo. Deus aprovou as suas ofertas. Então não importa o que o mundo diga, o mundo passará o mundo, passará a sua vontade, passará a sua maldade, passarão os principados, passarão os reinos, toda a glória do mundo passará, secará como uma erva, mas a palavra de Deus e aquele que serve a Deus pela fé, pela obediência a esta palavra, permanecerão para sempre e serão ressuscitados da morte. E até o sangue de Abel ainda falou, ainda clamou, e Deus ouviu. E Deus deu resposta, Deus abençoou Abel e puniu Caim, cobrou de Caim toda a maldade. Além de oferecer mal, além de fazer errado, ainda matou o seu irmão. Que Deus te abençoe, que você seja livre de todo mal, seja batizado com o Espírito Santo e tenha vida eterna em Jesus Cristo, o Messias. Amém.